Olha, falamos aí sobre a questão política, uma análise política, sobre toda a repercussão dessa operação contra golpe e também sobre esse indiciamento da Polícia Federal dos 37 nomes que envolvem, inclusive, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu falei na abertura do programa sobre Mauro Cid, o tenente-coronel que era ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, teve que prestar depoimento de novo à Polícia Federal. Ele que esteve aqui do ladinho do Portal Metrópolis, onde fica a sede da Polícia Federal em Brasília, prestou seu depoimento, teve que se explicar se a delação, a colaboração premiada do depoimento que ele havia prestado anterior teria alguma divergência a partir dessas provas que foram encontradas apagadas no computador e no celular dele, prestou aí o seu depoimento e no dia seguinte teve que prestar depoimento a ninguém mais, ninguém menos do que Alexandre de Moraes. Lembrando que isso não é muito comum, tá, gente? Normalmente o ministro coloca ali um juiz auxiliar do Supremo, do seu gabinete, para fazer esse tipo de questionamento, para participar desse depoimento, mas dessa vez foi o próprio Alexandre de Moraes, que inclusive perguntou sim sobre uma suposta participação de Jair Bolsonaro nessa trama golpista. Pois bem, falamos sobre análise política e agora vamos falar da parte jurídica, o que de fato vale, o que a justiça diz ou não diz sobre o assunto. E quem vai falar comigo é Renato Ribeiro, advogado constitucionalista. Renato, obrigada mais uma vez, viu, por estar aqui com a gente. É um prazer falar com você. Neila, o prazer é meu e muito boa tarde a todos que estão nos assistindo. Bom, vamos começar falando sobre Mauro Cid, que a gente desenrola depois a respeito do indiciamento dos 37 nomes. Mauro Cid, mais uma vez, como eu disse, prestou seu depoimento aí, à PF, também ao Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, e ele corria o risco, né? Corria o risco de perder aí os benefícios que ele conquistou a partir da delação premiada, certo? Certo, uma audiência de custódia, ele ficou diante da autoridade judicial, que no caso foi o próprio ministro Alexandre de Moraes, e a grande questão era se ele rompeu ou não aquilo que havia sido pactuado em relação à delação premiada. Então, houve um pacto, um acordo de delação premiada, e caberia aí ao juízo, no caso o próprio ministro Alexandre, ver se de fato esse personagem central, Mauro Cid, ele estava ou não falando a verdade ou escondendo algumas informações. E depois dessa oitiva, apesar da própria Procuradoria da República entender que era o caso de revogação desse acordo de delação premiada, o próprio ministro se convenceu pela manutenção, pelo menos por hora, do acordo firmado, já que o Mauro Cid apresentou novas informações, complementou alguns fatos que ainda estavam de alguma maneira, em lacuna. Ou seja, se Alexandre de Moraes não tivesse acreditado aí no que disse Mauro Cid, ele poderia voltar à prisão. É isso? Com certeza. Então, o ministro se convenceu da versão trazida pelo Mauro Cid, provavelmente com novas informações, complementando informações que ele já tinha feito no passado, e é assim que funciona um acordo de delação premiada, para que a pessoa não seja efetivamente punida pelos atos que praticou ou que ajudou outros praticarem, quando existe uma organização criminosa, essa pessoa delata os demais, isso acontece não só no direito brasileiro, mas em muitos outros países, em troca desses benefícios. Olha, não vai ser preso, mas acaba tendo que informar, né? O verdadeiro dedo duro, explicando aquilo que aconteceu e colaborando com a justiça. Essa é a colaboração premiada, que é a nomenclatura correta que se utiliza nesse tipo de caso. Doutor Renato, nós falamos no início da semana, na terça e na quarta-feira, falamos muito sobre os kids pretos, que foram os militares que foram presos aí, onde essa operação da terça-feira acabou indo atrás, busca, apreensão, prisão. A gente só não falou o que vai acontecer com eles agora. Deixamos de lado os kids pretos e fomos aí para o CID, fomos aí para os 37 indiciados e não falamos sobre os militares. O que acontece com eles agora a partir desse pedido de prisão? É uma situação jurídica muito complicada, né? Primeiro, é importante lembrar que estamos a falar da elite mesmo, a elite da elite
das Forças Armadas. São oficiais, são pessoas altamente treinadas dentro daquilo que nós temos disponível no Brasil e, portanto, são militares de altíssimo treinamento, de capacidade e tudo mais. É uma tropa efetivamente de elite. E esses militares, eles, a se confirmar isso que está sendo apresentado pela Polícia Federal, eles encontram-se complicados, podem receber penas parecidas ou até maiores do que as pessoas que estiveram envolvidas diretamente no 8 de janeiro na condição de invasão dos prédios da República, porque se trata efetivamente de acusações graves, como abolição violenta do Estado de Direito, tentativa de golpe de Estado. E aí o mais importante, que a questão é o seguinte: nós estamos falando da Polícia Federal. A Polícia Federal é uma instituição de Estado, ela não trabalha para governos, ela trabalha para o Estado brasileiro. Ou seja, independe se é Lula, se é Bolsonaro, se é Fernando Henrique, Michel Temer, Dilma, não interessa quem é o presidente da República. A Polícia Federal tem que agir com a lisura e com a sofisticação e com o empenho que tem trabalhado ao longo de todo esse tempo. É uma das grandes instituições brasileiras. Portanto, esse tipo de investigação conduzida pela Polícia Federal, ela acaba acabando com esse mito, essa história toda de que seria simplesmente uma narrativa, de que os fatos não são verdadeiros e tudo mais. A Polícia Federal está fazendo o trabalho dela. Claro que isso merece o contraditório, as pessoas têm que se defender, mas a situação jurídica deles acaba se deteriorando se isso for confirmado. Por quê? Olha, não é só simplesmente uma cogitação. Um parlamentar disse que era uma cogitação. Alguém pensou em matar alguém e um fez até a brincadeirinha. Quem nunca pensou em matar alguém? Não se trata exatamente disso. Não é simplesmente pensar em matar ou não o presidente da República, o vice-presidente da República, naquela ocasião eleitos, ou o ministro de Estado. Mas o início de ações, atitudes que levariam a esse objetivo. Se esse objetivo, se foi abortada a missão antes de praticá-la, há elementos, isso ficou muito claro, já de início de atitudes. Fez-se uma minuta de golpe, essa minuta foi impressa, houve reuniões, houve uma logística, houve um monitoramento dessas autoridades, isso está muito comprovado, que eles sabiam onde estava o ministro Alexandre, acompanhavam todo mundo. Então, há elementos do ponto de vista técnico do direito processual e do direito penal para que essas pessoas, em se comprovando esse tipo de coisa, deixo isso muito claro, em se comprovando todas essas alegações, de essas pessoas serem efetivamente punidas. Isso é técnico, isso não é narrativa, isso não é construção política. Nesse momento, é muito traumático nós imaginarmos que, mais uma vez, nós podemos ter um ex-presidente preso. Isso é muito traumático para a República. E não há nada relacionado se a pessoa é de esquerda ou se é de direita. É uma coisa traumática. Então tem que ser feita de uma maneira muito sóbria, com muita técnica, e ver se efetivamente essas pessoas estiveram dentro da prática de supostos crimes. Isso é o mais importante. Doutor Renato, você tocou de fato no ponto mais importante que eu queria te perguntar. Muita gente dizendo, mas os crimes não aconteceram de fato. Eles vão ser punidos pelo quê? Então, aí o direito penal tem vários crimes, que tem crimes que você espera a consumação e tem crimes que a própria utilização de elementos efetivamente, sem falar do juridiquês aqui, né? A própria instrumentalização disso, o tipo penal que nós chamamos, já gera punições. Nesse caso, o que acontece? Ficou muito claro que eles deram início a atitudes que visavam a abolição do Estado Democrático de Direito. Quais são essas atitudes? Não só uma mera reunião, mas uma organização, uma logística, um monitoramento das supostas vítimas. Então, tudo isso começou em pressão dentro do Planalto, do Palácio do Planalto, da minuta do golpe. Então, elementos foram criados. Foi feito todo um cenário, todo um ambiente, segundo as informações da Polícia Federal, a serem confirmadas, tá? Mas, segundo a Polícia Federal, seria feito já algo que levasse à consumação
desses crimes que são imputados. Ou seja, já iniciou o negócio. Tanto é que nós tivemos o 8 de janeiro, tivemos também aquela manifestação violenta por parte do Dia da Diplomação. Lembre-se que o presidente Lula e o vice-presidente Geraldo Alckmin foram diplomados e houve quebra-quebra em Brasília ainda em dezembro daquele ano de 2022. Então, tudo isso faz parte de um cenário e cada um deve ser punido conforme o seu grau de participação. É mais ou menos, eu vou fazer um paralelo aqui com o direito penal sangue, né, que nós dizemos no direito penal, que é o seguinte: o sujeito, ele comprou a arma, ele comprou a munição, ele puxou o gatilho. Por um motivo qualquer, não atingiu a vítima, ou a vítima foi atingida, mas sobreviveu. A pessoa é punida mesmo assim. Não é punida pelo evento morte, porque a morte não aconteceu, mas é punida pela atitude até o ponto que chegou. Então é mais ou menos isso que nós temos. Eu estou falando de uma maneira mais rápida e mais simplória, porque é importante que todos nos entendam, mas mais ou menos é assim que funciona do ponto de vista técnico jurídico, sem a juridiquês que o caso comporta. Doutor Renato, para a gente finalizar, a gente tem 37 nomes aí, mas claro, atualmente o nome que mais chama atenção é do ex-presidente Jair Bolsonaro, até pelo cargo que ele ocupava de presidente da República. O que é que pode acontecer com ele? O que é que a gente pode esperar que aconteça com ele aí a partir desse indiciamento lá no Supremo Tribunal Federal? Não, o indiciamento é o momento inicial do processo. Então, a Procuradoria-Geral da República vai avaliar se oferece ou não a denúncia, que é a abertura do processo criminal, e aí, a partir disso, existe uma necessidade de defesas e tudo mais, garantindo o que nós chamamos de ampla defesa e contraditório. Posteriormente a isso, eventualmente, num caso de condenação, isso pode gerar efetivamente a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu não acredito, honestamente, que haja uma prisão preventiva do ex-presidente, caso, a menos que haja algo surpreendente, algo que efetivamente justifique uma prisão preventiva, porque, volto a dizer, é algo extremamente traumático a prisão de alguém que foi presidente da República e gera efetivamente um tipo de emoção popular, pessoas que, de uma maneira apaixonada, seja à direita ou à esquerda, irão se manifestar em relação a esse assunto. Então, essa comoção popular deve ser evitada com o devido processo legal e efetivamente punindo pelos atos, pelas situações que forem confirmadas como crime, quem quer que seja, inclusive, eventualmente, um ex-presidente da República. Imagino que a cabeça de um juiz nesse momento é complicada, que você tem que agir de acordo com a lei, mas também tem que pensar aí num clamor público em que tudo isso pode acabar repercutindo no país. Doutor Renato, obrigada mais uma vez por participar aqui com a gente. A gente te espera numa próxima oportunidade. Eu desejo um excelente fim de semana para você. Neila, muito obrigado e mais uma vez, obrigado e parabéns ao Metrópolis. Eu que acompanho diariamente nas redes sociais e tudo mais, vejo o quanto esse portal tem crescido e estão de parabéns mesmo. Obrigada, até mais.